Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta para a gente continuar meditando na Palavra de Deus, joia demais. Esse é o podcast Entendes o que estás lendo, um trabalho fantástico de um estudo textual, uma pregação expositiva. A gente traz uma exegese clara para você do texto bíblico. Hoje Atos capítulo 3, parte 3, episódio de número 788, 10ª temporada. Joia demais poder estar aqui com você juntinhos, meditando mais um pouco na Palavra de Deus. A gente tem visto sobre Pedro e João, a porta do Templo Formosa. E nesse capítulo 3, também do 11 ao 26, a gente vê um grande sermão para uma multidão curiosa sendo pregado. E a gente vai pontuar algumas características desse sermão, o que a gente pode aprender com isso, o que ele tem a nos ensinar ainda hoje, tá bom? Então fica aí até o finalzinho, não sai daí, escute, compartilhe esse trabalho, ore por nós, para que Deus continue nos dando graça, para a gente trazer para você este trabalho aqui, que é o que há de melhor em um comentário bíblico em áudio gratuito, a um toque no seu celular, e isto é bênção de Deus para muitas vidas. Eu sou só um canal, e o objetivo aqui é a expansão do reino de Deus e a glorificação do nome de Jesus cada vez mais. Diferente do público anterior, reunido anteriormente, a gente viu, composto principalmente por homens devotos, interessados no estranho fenômeno das línguas, como a gente viu no capítulo 2, você pode ouvir lá. Agora era uma multidão misturada, em parte de adoradores do templo, em parte de visitantes, incluindo, portanto, muitos dos que estavam presentes na crucificação, que haviam gritado, crucifica-o! Eles estavam muito admirados, prontos para serem ensinados, olhando inquisitivamente para os apóstolos, quase os adorando. Estranho que estivessem tão afetados depois de terem presenciado os milagres do Senhor. Provavelmente já profundamente tocados e cheios de remorso pela crucificação, e começando a crer na ressurreição, e tão alarmados que temiam ter incorrido na justa ira de Deus. E Pedro viu, isto é, os sinais de uma mente desperta e um coração quebrantado. O tema do seu sermão não foi o milagre em si, mas a messianidade de Jesus, como provada por ele e sua aplicação prática aos presentes. Os fatos do Evangelho eles são confrontados com as palavras das Escrituras. A ação do homem ela é demonstrada como estando inteiramente sob o controle de uma providência soberana, o conselho determinado de Deus, e assim, a grandeza e a graça da fé são imediatamente reveladas com muita clareza. O milagre ele se encaixa como um sinal da ação divina, e ao nome de Cristo que tudo deve ser atribuído. Assim como a multidão foi agente inconsciente no cumprimento das profecias, os apóstolos são simplesmente ministros, proclamando o evangelho, incitando seus irmãos a crer. A proximidade do reino de Deus é a base de um chamado sincero ao arrependimento e à fé. E a tremenda responsabilidade de tal tempo, ela é declarada. Se Deus tem estado agindo, como pode ignorar a desobediência e a negligência deliberadas daqueles a quem tal mensagem é enviada? Veja que o dia da graça é anunciado
Enquanto a culpa da crucificação de um Salvador ela é ousadamente pronunciada, a porta da vida se escancara e Pedro usa muito bem a sua chave. Tempos de refrigério e alegria virão se a impenitência não os impedir. Jesus foi enviado para abençoá-los, não para amaldiçoá-los, para oferecer o sangue que vocês derramaram em seu favor, não para invocá-los sobre suas cabeças, como fizeram em sua paixão cega. Foi um apelo do medo à fé. Contemplem o poder, mas entendam que o poder não é a morte, mas a vida. Creiam e vivam. Os apóstolos tinham como base a mensagem: olhem não para nós, nem para o homem curado, mas para Cristo. O poder e a santidade não são nossos, mas de Deus. Somos meros vasos de barro. A excelência do poder é de Deus. Ah, como eu tenho saudade dessa mensagem. A firme persuasão que deu ousadia ao pregador não foi mera eloquência natural, força física, elevação temporária aos olhos da multidão, mas uma fé bíblica que se apoiava nas promessas cumpridas de Deus, que via os fatos à luz da verdade eterna, que abarcava a esperança do futuro, a restauração de todas as coisas. Meus queridos, compare comigo neste aspecto os profetas do Novo Testamento com os do Antigo Testamento. Havia simpatia, amor pelas almas, nada como a pressão desumana na acusação ou denúncia. Eles ainda são irmãos, fizeram isso por ignorância. Ainda podem ser abençoados e salvos, há perfeita saúde para eles se a desejarem. Havia uma sabedoria inspirada, uma habilidade celestial. Eles foram ensinados por Deus a falar. A mensagem surpreendente vinha primeiro: vós sois culpados. E depois a exposição das Escrituras, levando ao apelo amoroso na conclusão. E nossa última nota deve ser sempre o amor. No entanto, o fio condutor da fidelidade ao Evangelho deve permear tudo. Um modelo de pregação faça de Cristo o começo, o meio e o fim, mas que seja Cristo, o Salvador do pecado. Não Cristo o mero mestre ou exemplo ou mistério de Deus, mas o mensageiro da paz para as almas moribundas. O sermão, sem dúvida, é dado apenas em um esboço, pois provavelmente ele ocupou algum tempo. Visto que o milagre foi realizado por volta das 3 horas da tarde, o sermão foi interrompido à noite. Houve um tempo para um discurso de mais de 1 hora, de modo que nós podemos supor que os fatos e argumentos foram consideravelmente amplificados na pregação. Parece que cerca de 2.000 pessoas se converteram entre o dia de Pentecostes e o encerramento do sermão de Pedro no pórtico de Salomão. É, portanto, provável que grande parte deste número tenha se convertido a esse sermão. E muitos deles eram da população. A sua identificação com a igreja daria, portanto, grande peso à mensagem, que seria lembrada, repetida, em substância por toda a cidade e, portanto, transmitida ao escritor dos Atos dos Apóstolos, Lucas. Não poderíamos fazer melhor do que estudar tais modelos de simplicidade, seriedade, se quiséssemos ser abençoados com sucesso semelhante entre o povo. O nosso Senhor, ele designou distintamente os apóstolos como suas testemunhas, Lucas 24, 48. Atos 1:8. E nestes seus primeiros sermões ou discursos nós podemos encontrar os pontos que eles consideravam especialmente confiados a eles para declarar. Eles se certificariam de apresentar primeiro a base ou os fatos fundamentais sobre os quais o sistema cristão se apoiava. E então,
Gradualmente, eles desdobrariam as várias doutrinas que estavam incorporadas nesses fatos. O seu fato central é fundamental e era a ressurreição do seu Senhor. Parece até que, a princípio, a ressurreição se destacou mais proeminentemente na mente dos apóstolos do que a morte sacrificial de Jesus. Porque as proporções e relações precisas das verdades cristãs, elas tornaram-se questões de um ajuste posterior. De fato, ainda estamos tentando torná-las completas e satisfatórias. Muitas das controvérsias doutrinárias modernas e disputas são ocasionadas por uma noção deficiente das proporções e relações em toda a verdade. Algumas coisas são exageradas, outras são subestimadas, e os homens lutam arduamente por pedaços da verdade, como se fossem o todo. A verdadeira obra digna de ocupar todo o nosso pensamento e coração é a justa avaliação de todas as várias peças e a habilidosa colocação de cada uma em seu devido lugar. Na pregação inicial dos apóstolos, pode-se notar também como eles parecem se afastar para que somente Cristo, seu Senhor e Mestre, possa ser visto e honrado. E nisso, seguindo o exemplo daquele mestre, pois ele parecia estar sempre se afastando para que os homens pudessem ver plenamente o Pai. E nisso, meus queridos, também nos mostra qual é o espírito essencial de toda pregação cristã. O eu do pregador nunca deve ser proeminente. Nós podemos apenas apresentar Cristo Jesus, o Senhor. A cena no pórtico de Salomão, ou o pórtico pode ser descrita. Ela ficava no lado oriental do templo, consistia em uma fileira dupla de colunas coríntias, com cerca de 11 metros de altura. Era como os pórticos de todas as cidades gregas, um local favorito de refúgio, especialmente por estar voltado para o sol da manhã. João 10, 23, no inverno. E nesse mesmo pórtico, o próprio Jesus havia ensinado. Os pontos proeminentes relativos ao Senhor Jesus apresentados por Pedro são: Jeová o enviou e o reconheceu, versículo 13. A passagem de Isaías 42:1 nos vem à tona: este eis o meu servo, a quem sustenho. Ela é imediatamente trazida à mente. Ao se dirigir aos judeus, era necessário mostrar que nenhuma reivindicação foi feita a Jesus Cristo como um Deus novo e independente. O ensino de sua divindade era consistente tanto com o ensino da unidade divina, que era a grande verdade dos judeus, quanto com o ensino da trindade divina, que é a grande verdade cristã. Para o judeu, um novo Deus deve ser um Deus falso, pois Jeová é um. Eles podiam receber mensageiros de Jeová. Eles podiam aceitar manifestações de Jeová. Agora, a concepção do Filho de Deus não era impossível para eles. Portanto, nosso Senhor insistiu tão fervorosamente que o Deus Pai o havia enviado. E os apóstolos insistem que o selo de aceitação de Jeová repousava sobre ele, sobre a sua obra. Essa verdade ainda é necessária. Não podemos descansar na salvação realizada por Cristo a menos que possamos ver plenamente que ela é a salvação de Deus. João 3,16. Os homens negaram sua missão e o crucificaram, versículo 13. E Pedro apresenta o fato: Jesus foi entregue. E o agravamento do fato, os clamores de malícia realmente superaram o senso natural de justiça do governador romano. Ao lembrar o povo disso, Pedro declara o caráter de seu ato.
e imputa ao povo a culpa do assassinato judicial de ninguém menos que o Messias nacional. E para a negação real de Cristo, veja João 19,15. Para o propósito de Pilatos de libertar Cristo, João 19,4. Ele estava livre de crime e justo diante dos homens e de Deus, versículo 14. A inocência pessoal de Jesus agrava a iniquidade daqueles que garantiram sua morte, mas também afeta diretamente a obra de redenção que ele realizou. Se ele tivesse que suportar o verdadeiro fardo da penalidade por seus próprios pecados, não poderia ser o eficiente carregador do fardo para os outros. Se ele tivesse mácula, mancha ou defeito, ele não poderia ser o sacrifício aceitável para a humanidade que deveria ser o Cordeiro sem defeito. E é enfatizado nas epístolas a inocência pessoal, a virtude perfeita do Salvador, santo, inocente, imaculado, etc. Ele foi o príncipe autor da salvação e da vida, versículo 15. O principal pensamento na mente de Pedro é o da ressurreição. Aquele que venceu a morte é o príncipe da vida e tem o poder de dar a vida. João também diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o nosso Senhor mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenham vida. Eu lhes dou a vida eterna. A digna compreensão do Cristo a digna compreensão do que Cristo é e pode fazer, faz com que a negação e a crucificação judaicas dele pareçam um crime odioso. E nossa longa negligência para com ele a nossa vergonha indizível. Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Versículo 4 de Hebreus. Ao mesmo tempo, versículo 4, capítulo 2, ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles. E de acordo com a sua vontade, ele distribuiu também os dons do Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. Como que a gente pode continuar indiferente diante de tão grande salvação que o próprio Deus confirmou com milagres, sinais e dons do Espírito Santo? Se aquele que foi rejeitado, crucificado por nós, agora é o príncipe da vida, a quem mais recorreremos para encontrar perdão e restauração? Vem orar comigo para a gente encerrar mais um episódio. Fecha a porta, busca um local secreto para a gente orar. Senhor Deus, diante de tua graça imensa, da salvação tão grandiosa que tu nos ofereces em Cristo Jesus, quebranta nosso coração. Não permitas que o orgulho, a indiferença, a ignorância nos afastem do arrependimento. Abre os nossos olhos para enxergar teu Filho como único caminho para a vida e concede-nos tempos de refrigério pela presença do teu Espírito. Amém, amém e amém. Eu te encontro no próximo episódio para a gente encerrar o capítulo 3. Episódio número 4 do capítulo 3, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.